Você conhece os impostos ICMS e ITCMD? Quem será que pode cobrar? Em que situações que eles serão exigidos de você, contribuinte? Essas e muitas outras questões serão tratadas nesta videoaula aqui comigo. Então me acompanhe até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos ter mais uma aula de direito tributário, uma aula revisional que aborda apenas os pontos mais importantes e eu vou falar sobre o ICMS e sobre o ITCMD, dois impostos estaduais que são super importantes para o nosso estudo e você que me acompanha por aqui, que é meu aluno e minha aluna, vai saber neste momento quais que são as características mais essenciais de cada um deles. Lembrando que o nosso autor de referência para este estudo, como sempre, é o professor Eduardo Sabag, especificamente o curso Direito Tributário Essencial. Vou colocar o link aqui embaixo. Você deve clicar neste link para conhecer a nossa obra de referência e para, se for o caso, você fazer este investimento em prol aí dos seus estudos. Primeiro, nós vamos falar sobre o ICMS e depois sobre o ITCMD, ok? O ICMS, ele é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, um imposto estadual, ou seja, quando a gente fala de competência e sujeito ativo, qual é o ente responsável por instituir este imposto? Nós estamos falando do Estado, dos estados, como um todo, e do Distrito Federal. Porque nós já vimos aqui em outras aulas que o Distrito Federal, ele acumula a competência tributária aí, dos estados e dos municípios. Então, sujeito ativo do ICMS, estados e Distrito Federal. E o sujeito passivo, ou seja, quem que vai ser o contribuinte do ICMS aqui conforme o nosso estudo? Vejam só, nós temos 4 diferentes sujeitos passivos do ICMS. Nós temos as pessoas, que pratiquem aí operações relativas à circulação de mercadorias. Temos os prestadores de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ok? Os importadores de bens de quaisquer natureza, também vão pagar ICMS, e os prestadores de serviços de comunicação. Todos eles são aí contribuintes do ICMS. Com relação ao fato gerador, nós temos aí diferentes fatos geradores que vão, nos quais, se o contribuinte incidir, se o contribuinte praticar, esses fatos geradores, dele será cobrado, o ICMS. Então, nós temos como fato gerador a circulação de mercadorias, a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, a prestação de serviços de comunicação. E aí o professor Eduardo Sabag, ele nos aponta, que segundo o entendimento doutrinário, existem, na verdade, 4 impostos que são definidos aí na outorga de competência do artigo 155, inciso 2º da Constituição, que, aliás, é a previsão constitucional, do ICMS. Então, são 4 impostos, Um imposto que vai incidir sobre a circulação de mercadorias, um outro imposto que vai incidir sobre serviços de transportes interestaduais ou intermunicipais e de comunicação, um outro imposto sobre a produção, importação, circulação, distribuição e consumo de combustíveis líquidos ou gasosos e também de energia elétrica, e um imposto sobre extração, importação, circulação, distribuição e consumo de de minerais. Então, note que do fato gerador, do ICMS, a doutrina reconhece aí 4 diferentes impostos, 4 diferentes situações em que o imposto ICMS vai ser aí cobrado
dos contribuintes, ok? Então, circulação de mercadorias, transportes interestaduais ou intermunicipais, produção, importação e circulação, né, de combustíveis e energia elétrica e extração, importação e circulação de minerais, ok? E aí é importante nós pontuarmos também situações em que o ICMS não vai incidir, né? Seja porque cabem outros impostos, né, para essas situações, ou seja porque não cabe o ICMS mesmo. Então, o professor Eduardo Sabag, ele nos aponta, né, que o ICMS ele não deve incidir sobre coisas corpóreas, né, que não configurem aí mercadoria, ou seja, bens de particulares. Então, quando ocorre aí, né, o transporte ou mesmo a comercialização, a circulação de bens de particulares, né, não incide o ICMS. Na alienação de bens do ativo fixo ou imobilizado, não incide o ICMS. Então, isso é para uma situação de uma empresa, por exemplo, que ela está renovando os móveis do escritório dela. E aí ela coloca à venda, né, os móveis antigos. Só estou dando um exemplo. Não incide o ICMS, né, sobre essa venda, né, sobre essa circulação de mercadorias. Também nós temos a súmula 166 do STJ, que fala que não incide o ICMS na simples transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, ok? Não incide o ICMS nos casos, né, de remessas de mercadorias para demonstração ou consignação. Não incide o ICMS nos casos, né, de integralização de bens. Que bens que são esses? Máquinas, equipamentos ou veículos, né, pela pessoa jurídica na hora que ela está constituindo ou ampliando uma outra empresa. Então, quando eu entro em uma sociedade, por exemplo, e entrego para essa sociedade bens que eu tenho para, digamos assim, comprar a minha parte na sociedade, não incide o ICMS. Não incide ICMS também no caso de mudança integral do estabelecimento de uma pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica está tirando o seu patrimônio, né, os seus bens, a sua mercadoria de um local para ir para outro, né, onde ela vai se estabelecer. Nesse caso, não incide o ICMS também. E, por fim, não incide o ICMS no caso da prestação de serviços de transporte dentro de um mesmo município, né? O transporte municipal, porque neste caso tem outro imposto que vai incidir aí, que é o ISS, o Imposto sobre Serviços, do qual nós já falamos na aula sobre impostos municipais, vou colocar o link aqui embaixo, ok? E aí vamos falar um pouco, né, sobre a base de cálculo e sobre as alíquotas do ICMS. Lembrando que a gente sempre vai ter, né, uma norma de referência no próprio estado que vai dispor sobre o ICMS. Então, o estado de Minas a gente tem uma norma de referência, o estado do Espírito Santo a gente tem outra e por aí vai. Mas vamos ver aqui, né, nós estamos vendo para essa aula os aspectos gerais. Então, qual que é a base de cálculo do ICMS? Veja só. No caso do ICMS cobrado sobre a operação de circulação de mercadorias, a base de cálculo vai ser o valor da operação, ok? No caso do ICMS cobrado, né, em cima do serviço de transporte ou de comunicação, a base de cálculo vai ser o valor, né, o preço do serviço. E no caso do ICMS cobrado, né, sobre a importação de bens, vai ser o valor da mercadoria ou do bem importado, só que acrescido, né, dos outros impostos aí, não é, que são instituídos em cima da importação. Então, no caso do ICMS sobre a importação de bens, é o valor da mercadoria ou do bem importado, já acrescido do IPI, do IOF, do II e de todas as despesas aduaneiras. Só fazendo um parênteses aqui, eu sempre falo para os meus alunos e alunas que sobre a importação incidem todos os impostos do mundo, ou pelo menos todos os impostos do Brasil, né, gente? Brincadeiras à parte. Sobre a exportação só incide o IE. Então, vai incidir o ICMS sim sobre mercadorias importadas, sobre a importação de bens, juntamente com outros impostos que são devidos aí na importação, ok?
Com relação às alíquotas, né, a gente tem que pensar que são as alíquotas do ICMS, nós temos alíquotas distintas para diferentes produtos. E aí é admissível a seletividade do imposto em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Então a Constituição permite que o ICMS seja seletivo, ou seja, aqueles itens, aqueles bens de consumo mais essenciais, por exemplo, itens da cesta básica, né, eles podem ter aí uma alíquota menor. Em compensação, aqueles itens supérfluos, aqueles itens que até fazem mal à saúde, né, o legislador ele pode instituir uma alíquota maior. Só que o ICMS, a Constituição fala que ele poderá ser seletivo. É diferente do IPI, que é o imposto que a gente ainda vai estudar, que ele deve ser seletivo, ok? Então, o ICMS ele tem diferentes alíquotas para diferentes produtos e pode ser seletivo. Ou seja, a alíquota ela pode ser fixada conforme a essencialidade, né, daquele bem, da mercadoria ou do serviço. Vocês vão tomar como referência aí para as alíquotas a resolução número 22 de 1989 do Senado Federal, ok? Então, a gente tem dois tipos de alíquotas para o ICMS. Nós temos as alíquotas internas, ok? Que são fixadas livremente pelos estados. Aí por isso que eu falei que é sempre importante buscar a legislação de referência do seu estado. Então as alíquotas internas, geralmente elas ficam aí em 17% ou 18%, geralmente. E a gente tem as alíquotas interestaduais, né? Que são aquelas fixadas para transporte e circulação de mercadorias, né? De um estado para o outro. Então, o Eduardo Sabag, né, ele nos mostra que as alíquotas interestaduais, no caso das operações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, com destinação de mercadorias ou serviços para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e também para o Espírito Santo, a alíquota interestadual está em 7%, ok? Com relação às operações com mercadorias ou serviços que são destinados aí às regiões Sul ou Sudeste, excluindo o Espírito Santo, porque dele a gente já falou, né? As alíquotas estão em 12%. E por fim, as alíquotas que incidem sobre as operações de importação, elas vão variar aí entre 17% ou 18%, ok? Então, outro ponto importante aí, né, referente ao ICMS. Vamos falar um pouco sobre o recolhimento do ICMS, né? A quem que cabe recolher este imposto? Nós temos, então, a previsão aí, né, do artigo 155 da Constituição, inciso 7º. Então, o inciso 7º fala que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, né, correspondente à diferença entre a alíquota, entre a alíquota interna e a interestadual, de que trata, né, o inciso 7º, o inciso 7º fala sobre as alíquotas, né, do ICMS. Então, caberá ao destinatário, né, quando este destinatário for o contribuinte do imposto, ou mesmo ao remetente, né, quando o destinatário não for o contribuinte do imposto, ok? Aí, depois vocês façam a leitura para vocês entenderem melhor, né, o artigo 155, inciso 7º e 8º, mas fala de quem que é a responsabilidade para o recolhimento do ICMS. Então, no caso vai ser, né, para o destinatário, quando ele for contribuinte do imposto, ou mesmo do remetente da mercadoria, quando o destinatário não for o contribuinte do imposto. Isso aí foi incluído pela Emenda Constitucional 87 de 2015, mas leia o artigo 155, né, o parágrafo 2º, inciso 7º e 8º, para você poder entender melhor. Nós temos algumas características aí do ICMS, né? Ele é um imposto plurifásico, então ele é cobrado aí em diferentes fases até chegar ao consumidor final. Ele é um imposto real, ou seja, ele incide sobre o bem, né? Sobre o serviço, e nunca sobre a pessoa do contribuinte, ok? Ele pode ser seletivo.
ele pode ser seletivo, a Constituição estabelece isso como uma faculdade, e proporcional, o que quer dizer que as alíquotas do ICMS, elas são alíquotas fixas, né, para cada bem, para cada serviço, e o que vai ser alterado vai ser aí o valor da base de cálculo, ok? Por fim, para nós podermos finalizar, né, nós temos algumas imunidades específicas que são devidas para o ICMS conforme a previsão na Constituição, ok? Então, nós temos aí operações que destinem mercadorias para o exterior e prestação de serviços para o exterior não incide ICMS, né? Então, na exportação não incide o ICMS. Nas operações interestaduais com circulação de petróleo e de energia elétrica, quando os bens forem destinados, né, à industrialização e à comercialização, não incide o ICMS. O ouro, né, quando definido em lei da União como ativo financeiro, instrumento cambial, né, sobre o ouro enquanto moeda, digamos assim, incide só o IOF, ok? O ouro que não for considerado moeda, aí sobre ele incide o ICMS. Prestação de serviços de comunicação e nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e imagens, né, de recepção livre e gratuita, não incide o ICMS. Então, só sobre serviços de comunicação e radiodifusão pagos que incide. E, por fim, né, nas operações de licenciamento ou de cessão de direitos de uso dos softwares, né, segundo o entendimento do STF, como eles não se constituem como bem físico, né, não haverá a incidência de ICMS. Com relação aos softwares comercializados no varejo ou sob encomenda, né, tem incidência aí do ISS, está até previsto, né, na tabela lá que apresenta a prestação de serviços do ISS, ok? Gente, foi só uma visão geral mesmo, é super importante que vocês leiam aí, né, os dispositivos legais, vou indicar aqui embaixo tudo que vocês têm que ler sobre o ICMS, ok? E agora, para a gente finalizar os impostos estaduais, eu vou falar um pouco sobre o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes ou Doação de quaisquer bens ou direitos, que também tem como competência, né, tributária, também tem como sujeito ativo os estados e o Distrito Federal. Então, nós estamos falando de o ITCMD ou simplesmente causa-mortes, é um imposto estadual, ok? Com relação ao sujeito passivo, né, é porque o ITCMD, a gente tem duas diferentes situações. Ele incide sobre a transmissão de quaisquer bens por doação ou por herança. Então, o sujeito passivo do ITCMD, né, serão os herdeiros ou os legatários, aí no caso de uma sucessão patrimonial ou mesmo quaisquer das partes ligadas à doação. Então, é a lei estadual que vai dizer, né, se o doador ou se o donatário que vão ser responsáveis, né, pelo pagamento do ITCMD. Geralmente é o donatário, mas a lei estadual pode estabelecer aí, né, o doador como responsável, ok? Então, ITCMD é o imposto que incide sobre a doação, ok? Ou sobre a transferência, né, por sucessão, sobre a herança, digamos assim, de bens móveis e imóveis. Não confunda com o ITBI, que é municipal, perdão. O ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ele incide só sobre bens imóveis. Aqui, o ITCMD, ele incide sobre bens móveis ou imóveis que são transferidos em um contexto de herança ou de doação, ok? Então, o fato gerador do ITCMD é a transmissão da propriedade, né, de quaisquer bens móveis ou imóveis, transmissão essa, né, que vai ser feita por doação, ok? Em decorrência de falecimento do seu titular, ou mesmo transmissão que vai ser feita, né, transmissão e cessão gratuitas, como em um contexto de doação. Então, ele incide sobre transferência patrimonial gratuita, né, no caso de uma doação, ou sobre herança, que também é gratuita, né, mas decorrência aí, né, do falecimento do titular.
Vamos falar um pouco sobre o elemento espacial do fato gerador. Qual é o estado que vai cobrar o ITCMD na prática? Depende, né? Quando a gente estiver falando aí do ITCMD que for incidir sobre bens imóveis e os seus respectivos direitos, né? O imposto, ele competirá ao estado da situação do bem imóvel, ok? Quando nós estivermos falando sobre o ITCMD, que vai incidir sobre bens móveis, por exemplo, um veículo, né, sobre bens imóveis, títulos e créditos, o imposto caberá ao Estado, né, ou mesmo ao Distrito Federal, em que se processar o inventário ou arrolamento dos bens. Então, no caso dos bens móveis ou títulos, né, e créditos. Ou mesmo no estado onde tiver domicílio o doador, no caso de doação. Então, ITCMD sobre bens imóveis, quem é o estado que vai cobrar? É o estado da situação do bem. ITCMD sobre bens móveis, títulos e créditos, né, vai ser o estado onde se processa o inventário ou mesmo o estado onde tiver domicílio o doador, ok? Não confundam isso. No caso do momento, né, em que momento que ocorre o fato gerador? O professor Eduardo Sabag, né, ele explica que no caso de bens imóveis, será o momento do registro da escritura de transmissão. Não é? Então é quando você registra a escritura de transmissão do bem imóvel, porque é nesse momento, né, que a transmissão ela surte aí efeitos a terceiros, ok? Isso é um pouco controvertido na doutrina, né, mas eu estou apresentando a visão do professor Eduardo Sabag. Então é no momento da transmissão do bem imóvel. Momento em que ocorre o fato gerador, né? Então você vai memorizar que é na hora da transmissão do bem imóvel. Base de cálculo, né? Qual que é a grandeza econômica que vai ser tomada como referência para cobrar o imposto? Vai ser o valor venal do bem ou dos direitos, né? Que são transmitidos aí por herança ou por doação. Então, o valor de venda dos bens e direitos transmitidos por herança ou por doação, ok? E por fim, as alíquotas, né? Os estados do Distrito Federal, eles vão fixar livremente as alíquotas, desde que seja respeitado aí o máximo de 8%, né? Conforme a resolução resolução 9 de 1992 do Senado. Aqui em Minas hoje está em 4% a alíquota, mas sempre confira a legislação de referência do seu estado, ok? Então falamos de forma rápida e objetiva sobre o ICMS e o ITCMD. Já tem aqui nesse canal uma videoaula sobre o IPVA. Vou colocar o link aqui embaixo, junto com todas as referências legislativas indicadas, que você tem que fazer a leitura para compreender melhor, né, o ICMS e o ITCMD. Um grande abraço e até mais!